Olá, olá a todos, todas, todes. Eu queria dizer que a gente está muito feliz de estar aqui fazendo, realizando, pensando, conversando e produzindo mais um podcast da Tempo de Hermes, Projetos Criativos. Esse podcast vai estar sendo lançado essa semana, que é uma semana de festa. A gente está chegando, digamos assim, no mercado, a gente está querendo se colocar junto a empresas, a organizações públicas e privadas, universidades, institutos, os mais variados, para pensar e refletir com todos aqueles que se interessam pelos campos da cultura, do turismo e da economia criativa. A nossa conversa hoje é maravilhosa, porque a gente tem pessoas que são extremamente, que vivem, que são extremamente envolvidas com as temáticas do empreendedorismo. Uma palavra que cria já ruído desde que ela é pronunciada. Tem gente que tem horror à palavra empreendedorismo e diz que é uma palavra cheia de ranços e de dificuldades. O Brasil é ou não é empreendedor? Não é. Pesquisas dizem que somos o que seria, não é, essas características, essas competências e essas habilidades para empreender num país como o Brasil. E, especialmente, a gente vai conversar sobre empreendedorismo nessa perspectiva da cultura, turismo e economia criativa. Eu tive o prazer imenso de trabalhar numa pesquisa. Eu queria dizer para os meus amigos que estão aqui, eu estou aqui com o André Lira, que também é de Pernambuco, eu estou com o Joaquim Cartacho, meu amigo querido, superintendente do SEBRAE do Ceará, o meu querido Francisco Saboia, superintendente do SEBRAE de Pernambuco, e com os meus colegas da Tempo de Hermes. Mas eu queria trazer aqui, só para provocar vocês, em relação a uma pesquisa que eu tive a honra de participar, convidada pelo SEBRAE Nacional, com Luciana Guilherme, que hoje é sócia da Tempo de Hermes, e Luiz Antônio Oliveira, que é um quadro do IBGE, um quadro nacional do IBGE, meu colega querido também, economista, cearense, e também esteve comigo à frente da Secretaria da Economia Criativa como diretor na área macro, quando nós pensávamos em estudos, pesquisas, territórios. Essa era a área de atuação do Luiz Antônio Oliveira. Nós três fomos convidados pelo SEBRAE Nacional, mais ou menos em 2016, para entabularmos, digamos, uma metodologia para termos um diagnóstico de cidades brasileiras, pensando os setores da economia criativa, pensando exatamente as redes e os sistemas produtivos da economia criativa, e nós atuamos com essa pesquisa que nós realizamos, portanto, a metodologia, e fomos a campo, colhemos os dados, e depois fizemos um tratamento desses dados, um trabalho grande, importante, que durou alguns anos. Durante 3 anos nós estivemos envolvidos com isso. E, no final, algumas questões apareceram que eu queria aqui colocar para vocês, para ser um pouco o mote da nossa conversa. A primeira coisa que eu diria, e que todos nós sabemos disso, mas eu não sei se quem está ouvindo a gente já sabe, é que a economia criativa é uma economia que tem grande expressão na área dos serviços, né? E que, portanto, essa economia dos serviços, ela também tem um forte enraizamento nas economias urbanas, não é? Nas cidades, nos territórios urbanos. Em geral, esses setores criativos, né? Grande parte deles é constituído de micro e pequenas empresas, né? Em maior ou menor grau, atuam em situações bastante precárias. A baixa conectividade entre os empreendimentos e as instituições que deveriam suportar esses empreendimentos também é uma realidade difícil, seja pela ausência de contato, seja por conexões assistemáticas e descontinuadas, ou ainda por relações superficiais dessas instituições que impactam de modo insatisfatório nas atividades e resultados dos empreendimentos. Em alguns dos setores da economia criativa se observa o desconhecimento, inclusive de instituições importantes para o desenvolvimento dos negócios criativos. Ainda há empreendedores, embora a gente saiba da importância do SEMAE, SEBRAE, de secretarias de governo, universidades, mas ainda há um distanciamento desse mundo, desses empreendimentos, desses sistemas que vêm para apoiar exatamente os pequenos. Apesar do mito de que todos estão conectados em rede, e que, por isso, têm o poder de se articular em favor de causas comuns para realizar negócios,
mercados locais, regionais ou globais, a mobilização e articulação entre os membros dos setores criativos ainda é muito baixa. Por outro lado, a relação dos empreendedores com as instituições representativas de cada setor é frágil e a desconfiança entre empreendedores quanto à sua capacidade de defender seus interesses. Se a cultura colaborativa é reconhecida como importante, ela também é incipiente, no sentido de gerar ganhos efetivos no desenvolvimento econômico dos negócios criativos. Somente alguns setores vêm incorporando tecnologias digitais, como instrumentos de criação, produção e distribuição, como é o caso da arquitetura, da área de cinema e vídeo, dos jogos digitais e da música. Grande parte dos demais empreendimentos criativos continua limitado a um determinado território físico, um pouco isolado, portanto, embora haja iniciativas sazonais de relacionamento com mercados, sejam eles nacionais ou internacionais. Se as relações dentro dos setores criativos precisam ser fortalecidas, as relações entre os próprios setores criativos também têm que ser potencializadas. As relações intersetoriais ocorrem ainda de modo espontâneo, principalmente entre os setores com maior afinidade. No entanto, a ausência de espaços ou de programas que promovam encontros desses atores reduz a incidência criativa positiva dessas conexões. É grande a necessidade de qualificação, da percepção e da compreensão dos agentes criativos, artistas, profissionais, instituições, quanto às dimensões da economia criativa e às dinâmicas dos seus sistemas produtivos, redes setoriais, intersetoriais, para que se fortaleça uma cultura também de colaboração, participação e desenvolvimento. Os potenciais de desenvolvimento dos sistemas produtivos e das redes de economia criativa são infinitos, mas precisam ser trabalhados com profissionalismo e racionalidade. Esse é um pedacinho do diagnóstico, que eu tirei um pedacinho só para animar o nosso podcast desse dia. Afinal de contas, quais seriam as competências e as habilidades dos empreendedores dos setores criativos, pensando o desafio brasileiro? Então, a primeira colocação que eu faço para vocês. E a segunda é: o Brasil dispõe de ecossistemas favoráveis para o empreendedorismo, pensando os setores criativos? Quem quer começar? Deixa eu provocar mais. Beleza. Assim, isso que você coloca, né? Vamos dizer, esse diagnóstico que você apresenta aí, recortado em torno dos empreendedores criativos, eu avalio que a gente pode estender para os pequenos negócios. Os pequenos negócios. Apesar de quantitativamente eles serem significativos no Brasil, né, representa um terço do PIB, mais de 50% dos empregos formais são os pequenos negócios que geram, né? O que mais? Só que esse quantitativo ele fica invisível. Ele é invisível, né? Esse camarada aí que vai falar daqui a pouco, chamado Chico Saboia, né? Num dos debates nossos, ele disse: olha, dos planos estratégicos desse país, desde os anos 50, nenhum apresentou um capítulo sobre os pequenos negócios. Você vai lá e não tem assim, pequeno negócio, microempresa, pequena empresa, e ali tem uma abordagem e políticas para isso. Né? Vou aqui para o Ceará 2050, eu fui conversar com os coordenadores, né, e dizendo assim: rapaz, aqui os dados, né, por que aqui não tem um capítulo, por que aqui não tem aí um subcapítulo, pelo menos, tratando disso? Ah, e tal, ninguém imaginou assim, está diluído aí. Aí, esse é um problema a ser enfrentado. Como é que a gente dá uma visibilidade, né? E como é que se trabalha aí os pequenos negócios no sentido deles se verem como sujeitos políticos, sociais e econômicos. Então, isso, para mim, vai para os pequenos negócios. E, no caso dos criativos, isso eu acho que se agrava, né? Se agrava porque eu acho que tem
tem outras culturas aí imersas nisso, né, que ainda sustentam muito os criativos, que é o mecenato. É o mecenato. Aqui do Ceará, qualquer artista, ele quer saber qual é o edital da Secretaria de Cultura, como é que ele entra no Fundo de Cultura, né? Você nunca, a discussão que você tem com ele, né? A gente nunca consegue dizer assim, mas você é um agente, você tem um produto, você pode colocar isso aí no mercado. Isso sempre é um obstáculo. E também eu acho que tem a ver com essa ideia de não se ver, não se posicionar, não protagonizar dentro do campo da economia, né? Eu acho que isso era algo que a gente precisava enfrentar de forma articulada, e eu acho que talvez seja um dos bons desafios aí para o tempo de Hermes, né? É colocar o debate no sentido de nós colocarmos os pequenos negócios, em especial os empreendimentos criativos, né, dentro do campo da economia mesmo, né? Ó, meu amigo, se você é negócio criativo, tá? Você tem fornecedor, você tem concorrente, né? É, você tem que ter distribuidor, enfim, tem que entrar nessa lógica. Chico, eu estava aqui pensando, ouvindo o Cartacho, e eu participei agora de uma banca de doutorado da Bianca Araújo, que é da UFBA, e que já foi para Adelaide fazer um sanduíche, e ela estuda organizações culturais, a gestão de organizações estéticas, e a defesa foi bem interessante, havia alguns professores que diziam assim, e será que existe mesmo? Será que isso não seria um mito? Acreditar que organizações que trabalham com a dimensão simbólica, com a dimensão do intangível, elas podem mesmo ser tratadas diferentemente? Ou isso é mesmo uma conversa fiada para boi dormir? Houve um programa, ela foi muito provocada, a Bianca, porque ela estuda organizações teatrais. E ela foi fazer um doutorado nisso lá em Adelaide. Eu trago para você a pergunta, não pensando somente a gestão, as práticas gestoras, mas a questão do próprio empreendedorismo. A gente pode mesmo falar do empreendedorismo criativo? O microfone está desligado. Você podia fazer perguntas mais fáceis, né? Assim, para facilitar um pouquinho, né? Mas olha, você fez duas provocações de partida, o Cartacho se antecipou, ao invés de arredondar, de amaciar essas duas, ele coloca mais uma terceira, e eu não sei se eu vou responder, eu vou colocar uma quarta. Confusão aí para a gente, Cláudia. Mas eu acho que a gente enfrenta uma série de obstáculos que são de natureza cultural, Cartacho mencionou um deles, que impede a gente reconhecer não apenas a potência que é a economia criativa, ou o potencial que tem a economia criativa para o desenvolvimento de um país, para a geração de emprego, de riqueza. Essa discussão ela está datada, ela tem mais ou menos 20 anos que a gente diz, não, a joia, a economia criativa é uma das alternativas, porque é baixo custo de entrada, barreiras financeiras são baixíssimas, aqueles países ou regiões ou lugares que são bem aquinhoados pela natureza dos homens, pela sua própria cultura, tem um potencial criativo, tem um talento maior, uma diversidade, etc. Isso gera uma massa crítica que pode fazer com que esses valores vão para o mercado e galvanizem mentes e corações que estejam dispostos a pagar. Isso tudo ok, tem 20 anos que discute isso. Agora, tem um então, Pedro, assim, tem um chiado tremendo aqui no meu. Agora melhorou. Eu não sei se era o meu fone de ouvido ou. Desculpa. Agora, ok, está Acho que é o normalizado. seu. O resto está bem, todo mundo está com o maior silêncio. É que estava vindo um ruído bem grande, mas está bem agora. Então, o obstáculo maior, Cláudia, para a gente ir para a pergunta, é empreendedorismo, né? Você fez uma provocação. O Brasil possui ecossistemas empreendedores para os setores criativos. São três problemas que você colocou: ecossistemas, empreendedores e setores criativos. São três. Cada um componente desse merece uma opinião. Mas acima desses três, uma coisa maior. A gente tem a cultura ainda do tangível.
A gente não se habituou ainda com uma sociedade que se desmaterializou, onde os fluxos de negócios são cada vez menos tangíveis, são cada vez menos palpáveis. A gente não caiu a ficha para a sociedade, não caiu a ficha para as pessoas de negócio, não caiu a ficha para os investidores, não caiu a ficha para os fazedores, inclusive das indústrias criativas, o que a gente vem a chamar. Ou seja, a gente briga com uma questão anterior e superior. A gente lamenta todos os dias a perda da potência da indústria, porque o PIB da indústria cai, o PIB da indústria cai, por amor de Deus, o país vai arruinar. Para onde nós vamos, a indústria já foi 35% do PIB há 20, 30 anos, agora representa 20% do PIB nacional. E ninguém diz, vem cá, isso é uma sociedade de serviços. Será que não dá para... Nós já fomos uma sociedade agrícola. E depois viramos uma sociedade industrial. Hoje nós somos uma sociedade predominantemente de serviços, mas as pessoas, eu diria assim, o mainstream ainda acha que ou você tangibiliza isso sob forma de artefatos concretos, ou a gente está mal. No máximo, a gente se rende à indústria do software e à indústria de tecnologia de informação, ela em si habilitadora daquilo que a gente vem a chamar de economia criativa em vários dos conceitos. Fora daí, a gente não vê a economia criativa em canto nenhum mais. Isso explica um pedaço da dificuldade que o Cartaz colocava dos próprios empreendedores criativos se virem como empreendedores. Como criativos, todo mundo se vê. Ninguém gosta de ser chamado de tapado. Não, eu sou jóia, eu sou criativo para todo mundo. Né? O brasileiro, aliás, né, inventaram essa história, o brasileiro é criativo e tá bom. Tá jóia, tá bom. Faz de conta que o brasileiro é criativo pra cacete. Né? Quem confunde a criatividade com jeitinho, né? Como o brasileiro enfim, é o mestre do improviso, né? O improviso aqui no mau sentido, o improviso como o oposto do planejamento, né, Cláudio? A gente, quando estuda o planejamento lá atrás, descobre que o improviso é o contrário do planejamento, né? No planejamento você constrói futuros. No improviso você é arrastado pelas circunstâncias, né? Então a gente é arrastado pelas circunstâncias, vai improvisando aqui e acolá. Nós chamamos isso de jeitinho brasileiro e outros chamam isso de criatividade brasileira. Ok, eu não vou entrar nessa discussão. Eu só queria, Cláudia, que alguém dissesse, tá bom, criativos que somos, que tal a gente adicionar uma palavra chamada empreendedorismo? Que tal a gente ser empreendedores criativos? Ou seja, buscando aqui o conceito fundante do empreendedorismo de um banqueiro francês ainda no tempo da Revolução Industrial, o Cantillon. Ele dizia empreendedor, sujeito que compra a preço certo para vender a preço não sabido. Ou seja, botou o risco na história. Para mitigar risco, somente o quê? Método. Para mitigar risco, somente cálculo. Para mitigar risco, somente planejamento. Para mitigar risco, somente organização. Tudo isso que não faz parte do repertório cotidiano daqueles que se dizem criativos. Para encerrar essa primeira rodada de conversa, o que é que isso nos traz de problemas concretos? Aqueles que são verdadeiramente criativos, digamos assim, descambam para o campo da cultura e a cultura cada vez mais tenta capturar o conceito de economia criativa. Aliás, as pessoas da cultura hoje, sem nenhuma cerimônia, estão topando trocar o nome cultura por economia criativa, porque ficou careta você falar, não, que é da cultura, eu sou da economia criativa. Não, você é da cultura, é lindo a cultura, pô, a cultura é tudo. Então, joia, fique na cultura, não se diga da economia criativa, porque aí você vai ter que ter um outro repertório. Você vai ter que monetizar o seu discurso, digamos assim. Você vai ter que botar dinheiro na sua narrativa, você vai ter que botar método, você vai ter que botar mercado, essa coisa que Cartaz falava, você vai ter que brigar pelo cliente para comprar, sair da cultura do edital, essa coisa do mecenato. Isso, a gente vive disso. Então, esse é o lado. Ou seja, aqueles que são autênticos e genuinamente criativos não compreenderam, pela dificuldade mesmo de incorporar no seu ethos a componente empreendedora, não compreenderam direito o conceito e estão assim meio que misturando as bolas. Por outro lado, a economia criativa entrou forte
a criatividade entrou forte na indústria, entrou forte na agricultura, entrou forte no segmento de serviços. Ou seja, também ela está sendo capturada por esses segmentos, porque aí você tangibiliza de alguma forma, pelo menos no terreno da indústria e da agricultura, você tangibiliza. De maneira que a gente vê hoje, e aí a sua provocação suprema, existe assim uma economia criativa, empreendedora, é danado. Porque a gente vai dizer, não, existem empreendedores da área da indústria que incorporam componentes criativos, existem empreendedores ou empreendedorismo no campo da agricultura que incorpora a economia criativa ou o profissional criativo, o trabalhador criativo. No campo dos serviços, os serviços que são essencialmente sustentados em conhecimento e em inovação são, por definição, criativos. E aí, o que é que eu percebo, Cláudia? É que nos últimos anos a palavra economia criativa foi perdendo vigor, ela está se diluindo. Ela saiu de onde nasceu e não se encontrou com o que oportunizou a gente criar isso, que são as tecnologias. Esse encontro entre cultura, artes, tecnologia e negócios, que gerou um pacote chamado economia criativa, meio que se dissipou pelo meio do caminho. Ou seja, eu vejo hoje uma dificuldade muito grande, o uso inapropriado, inadequado da palavra economia criativa é absurdamente alto, não só por parte da imprensa, como por profissionais de várias atividades, mas em especial para aqueles profissionais que são até mais próximos do que a gente viria a convencionar aqui no papo de pessoas que mergulharam um pouco mais nesse conceito, daquilo que a gente convencionaria chamar de economia criativa. Moral da história, a sua pergunta, o Brasil possui ecossistemas empreendedores para setores criativos? Eu diria que não. O Brasil tem poucos ecossistemas empreendedores, poucos. Os que tem são voltados fundamentalmente para tecnologia, para inovação tecnológica, tá? Fundamentalmente isso. E estes compreendem a importância da criatividade em tempos de inovação intensiva e acelerada como sendo um insumo radicalmente importante pela via do capital humano qualificado. Moral da história, ecossistemas empreendedores para setores criativos? Não. Nós temos oportunidades de trabalho aos montes para trabalhadores criativos em ecossistemas empreendedores de inovação tecnológica. Interessante. Boa! Aí eu fico pensando, viu, André Lira, que agora é que vai complicar para você mesmo. Depois do Chico e do Cartacho, eu sei que você está aí lançando um livro sobre territórios criativos, que é uma outra categoria muito interessante, né? Afinal de contas, o que é um território criativo? Porque realmente, o Chico tem razão quando ele diz assim, há uma espécie de esvaziamento das palavras e elas vão perdendo vigor, vão perdendo potência, e a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes elas viram marketing, né? Expressões. Eu tenho muito problema hoje com a expressão cidade criativa. Eu não tenho mais nem vontade de falar nisso, André. Eu quero que você fale agora pelo seguinte, porque quando a gente está falando de cidade criativa, e aí eu também não aguento mais ouvir falar nessa trilogia anglo-saxã, agora é para provocar aqui também o Chico Saboia, que é assim, é a Florida de um lado, e a gente já decorou aquele negócio dos T's, aí depois veio o Landry, aí veio o Hawkins, e eu tenho a impressão que, por mais que a gente queira ser inglês, nós não seremos. Porque também a questão do Brasil é que nós temos aí adaptabilidades e recepções que são diferentes. Eu sou mais assim a provocação do Boaventura, que diz assim, nós precisamos desenvolver uma epistemologia do Sul, do Grande Sul. Nós temos tecnologias sociais, nós temos experiências inovadoras, mas, no entanto, tudo é invisível, nada aparece, porque a gente continua usando, né, toda a referência, digamos assim, semântica que vem do Reino Unido. E aí, André, como é que a gente faz para a gente pensar território criativo, empreendedorismo nos setores criativos, digamos assim, created in Brazil? Bom, Cláudia, de fato, a nossa conversa está
crescendo o nível do problema, né, para cada um que vai falar em seguida. Curiosamente, eu tive uma conversa semana passada com o Paul Hermitage, né. A gente estava discutindo um pouco Gente, mas ele é algumas tudo de bom. O Paul é tudo de bom, né? é o mais inglês dos brasileiros. Totalmente. E E ele é muito crítico com a Inglaterra, ele é muito crítico com o Reino Unido, né? Com todas aquelas categorias lá que foram construídas e que, e que ingestam, ele é um cara muito inovador, né? Desculpa. é inovador e ele consegue fazer algo que acaba entendendo o local que ele está, que é o Rio de Janeiro, ele consegue criar condições para criar os projetos, adaptar, sem perder a conexão com o Reino Unido, mas estabelecendo uma relação com o território. Eu queria, vou começar a falar do território, mas eu vou voltar um pouquinho também a algumas questões antes. Tá? Eu vou tentar fazer uma fala que abrange um pouco as questões. Cláudia, a gente tem conversado sobre território, né? Nós dois, outros colegas também, e a gente, a cada vez que aprofunda isso, a gente vai entendendo que o Brasil tem as suas peculiaridades, né? Ainda mais para quem circula por todas as regiões, conhece muitos estados, cidades interioranas, cidades que estão em condições precárias em relação às capitais, né? Várias questões nesse sentido. E nessa relação, ouvindo os discursos, percebendo suas práticas, a gente vai entendendo que o Brasil, sendo continental, ele requer, de fato, uma percepção localizada para se discutir essa perspectiva da criatividade, das tecnologias implementadas naquele território, tanto digitais quanto sociais, uma série de perspectivas. E aí discutir território e território criativo hoje tem muito a ver com a relação das pessoas com o território, a relação das pessoas com os fazeres, entendendo a camada pública, a camada privada e sociedade civil. E aí pegando essa perspectiva e alinhando com alguns pontos anteriores, eu penso sempre, diante da minha relação com o público fim, né, que é com o empreendedor, com o criativo, com o artista, com a pessoa que desenvolve tecnologia, percebendo muito que a educação por trás disso é um grande gap que existe para esse entendimento e compreensão dessa dimensão que é a cultura brasileira, que é a criatividade brasileira. Eu digo isso porque, diante do cenário pandêmico, eu tive a oportunidade também de realizar alguns estudos e pesquisas nesse sentido, e a gente vai verificando que, no momento em que o caos se instala num nível tão grande, tão devastador em todos os setores, e a gente olha, recorta a cultura, como o Chico trouxe agora, essa reflexão dele, que foi muito interessante, mas quando a gente recorta a cultura, a gente vai entendendo que o mecenato que o Cartacho apontou, historicamente, é importante, é necessário, mas ele alijou essas pessoas de terem informações e ferramentas e se instrumentalizar em outros caminhos para viabilizar suas histórias, seus negócios. Ora, porque não há políticas públicas adequadas para se estar trabalhando, se estar desenvolvendo, se estar empreendendo no setor da cultura da forma adequada, e ora porque você também não tem essa valorização da cultura como negócio, como oportunidade, como esse campo que pode gerar valor, gerar insumos e várias questões similares. E aí, Cláudia, nesse sentido, a gente começa a perceber como faz falta um plano de educação que valorize também, além das competências tradicionais, né, da matemática, da língua, enfim, geografia, mas também traga elementos que discuta a inovação, que discuta o empreendedorismo, que discuta outros aspectos, para quando chegar no momento de maturidade do indivíduo, ele possa ter caminhos possíveis, né? Só para ilustrar isso, houve um projeto da Escola Nave, que é uma escola modelo que trabalha o empreendedorismo e inovação com jovens aqui, adolescentes, que é parceria com o Oi Futura e também tem uma parceria com o Porto Digital. Ano passado ou retrasado, houve um projeto em uma determinada classe de alunos e gerou alguns projetos, né, alguns pequenos negócios, pequenos produtos, pequenos empreendimentos, pequenas startups. E uma delas foi de game, foi focada no game. Então, um grupo de alunos se estruturou e montou essa pequena startup. E hoje ela vive. Tem 2 anos essa história. E hoje ela vive. E ela está se posicionando, esse jovem começa a entender a estrutura dele, entender o que significa esse papel, tem o suporte, tem o apoio. Então, quando você tem essas oportunidades também de aprendizagem, você começa a replicar isso. E voltando para o território,
como eu falei para você hoje, há hoje aqui em Recife, no centro de Recife, algumas discussões de coletivos, de edifícios criativos, né, como eles estão denominando, condomínios criativos, para se pensar esse território criativo, né? E ele, numa perspectiva amplificada, trazendo a perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento econômico, enfim, alguns pontos nesse caso. Mas qual é o problema central dessa discussão? É que não há por trás alguns embasamentos, como trouxe o Chaboia, que você olha para esse território para além do território, olha as possibilidades infinitas que isso pode gerar de transformação. Você tem um discurso político muito importante, mas não tem ações efetivas, organizadas e realmente planejadas para tornar esse processo viável. Então, você tem uma dificuldade, às vezes, na discussão com o poder público, para construir políticas públicas e algumas camadas de discussões que ficam necessitando de uma argumentação mais profunda, de uma apresentação de proposta mais adequada, para mostrar esse movimento de futuro, né? Olhar para o futuro. Bom, eu vou parar por aqui, senão eu me alongo muito, mas eu acho que é um caminho também para a gente começar uma discussão que aponta também para essa educação, essa formação desses indivíduos que estão atuando nesse cenário. Tiago, querem... Opa, eu tenho aqui algumas coisas aqui para colocar para os 3 convidados. Eu gosto muito da fala do Joji Ito, que foi o diretor do MIT Media Lab. Ele, no livro dele, diz o seguinte: uma coisa para se desenvolver precisa de um ecossistema, né? E aqui a gente tocou muito nessa questão do ecossistema. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, que vocês já pincelaram algumas coisas já, mas se a gente pudesse elencar ou levantar que elementos a gente poderia considerar como fundamentais para o desenvolvimento de um ecossistema. E aí, no caso, a gente fazendo esse recorte para a pauta que a gente está trazendo hoje da economia criativa. Estou botando muito. Posso pegar essa? Pode. Então, essa é uma questão. Retoma uma provocação de Cláudia, né? Existem ecossistemas, por isso que eu falei, olha, isso a pergunta de Cláudia requer 3 respostas. Primeira questão de ecossistemas. Os ecossistemas, Tiago, eles são vistos como espaços de formulação, desenvolvimento e articulação de políticas de longo prazo, baseadas em inovação. Assim se conceituam ecossistemas de inovação. A gente pode extrapolar e dizer que, para o campo da economia criativa, o mutatis mutandis, o conceito fica de pé. Obviamente, eu preciso ter espaços, ambientes, que possam, pela sua arquitetura, e já eu comento o que é que eu acho que são ingredientes, respondendo a sua pergunta, de um ecossistema próspero, para formular políticas de longo prazo e implementar políticas de longo prazo. Bom, o primeiro dos atributos do ecossistema, Tiago, é o talento criativo. São pessoas. Eu passei quase 11 anos ali à frente do Porto Digital. Uma vez me perguntaram: o que você acha que você fez nesses 11 anos? Diga numa frase. Eu falei: bom, se eu só tenho mesmo uma frase para dizer, eu vou tentar dizer o seguinte: naquele momento. E não me arrependo de ter dito isso, não, porque é muito do que eu penso hoje. Eu passei 11 anos tentando criar um ambiente que fosse, no caso, o mais atrativo possível aos melhores talentos. Os bons se procuram, os melhores se atraem. A finalidade de você criar essa ambiência e atrair e reter talentos é porque o talento é o único que cria. E por ser o único que criar, é o único que inova. E como a inovação é filha do conhecimento, um ecossistema que tem um outro atributo, que é o território, ele propicia um fluxo intenso de conhecimento, Tiago. O atributo que é consequência do primeiro, o segundo atributo que é consequência do primeiro, o primeiro é o capital humano, você tem que atrair e reter os melhores. Pronto. O segundo é consequência, que é os melhores, como eles fazem sinapses numa velocidade, numa frequência muito alta, eles promovem uma circulação de conhecimento numa intensidade impressionantemente grande. Isso abrevia os circuitos de criação. Você começa a criar, eu pensando aqui numa criação mais até utilitária, tá? Porque eu estou me ligando mais ao conceito de ecossistema de inovação. Então,
você propiciar fluxos intensos de conhecimento é a principal contribuição de um ecossistema. Por isso que você falou na sua pergunta corretamente, olha, esse negócio de empreender, de tal, isso não é só coisa de você fazer isoladamente, não. Tem que ter no ecossistema, claro, porque se a gente não tiver junto, nós somos aqui 7 nessa tela, 8, enfim, se a gente não tiver a oportunidade de fazer isso várias vezes, todos os dias, imagina a riqueza que seria nós todos os dias aqui, nos encontrarmos nos elevadores, nas paradas de ônibus, nos cafés, nos restaurantes, nas calçadas e discutir esses temas, usinando permanentemente essas ideias relacionadas ao que nós estamos discutindo aqui. Quantas ideias absolutamente maravilhosas não sairiam, quantos projetos virariam matéria, quantos negócios não surgiriam, né? Então, esse binômio gente e conhecimento em fluxo é o principal traço de um ecossistema. Como, obviamente, o ecossistema, ele por ter a integração entre pessoas e gerar negócios ou habilitar negócios, ele gera um terceiro efeito extremamente importante, que é fortalecer vínculos de cooperação. Num ecossistema, você traz sinergias. Aquela figura do criador solitário, isso é difícil. Se a gente vai ao conceito fundante para nós, assim, digamos, economista de 100 anos para cá, a gente vai ter que parar, fazer um pit stop lá em Schumpeter, e está lá, o empreendedorismo não é uma atividade individual. Num tempo que nem se falava, mal você falava dos distritos marshallianos, os distritos industriais marshallianos, você tem um outro economista dizendo assim, ó, a tarefa de empreender não é tarefa solitária. O empreendedor é um bicho que tem um ethos muito solitário, ok? Porque ele é um sujeito muito especial, né? Porque o empreendedor, ele alia duas características que vão combinar aqui, Cláudia, não são comuns. O empreendedor, ele é um sujeito que tem uma capacidade de visionar muito grande, um sujeito que vê, que sonha, que vê longe, que tal, e tem um senso prático muito grande. Então, eu conheço muita gente que vive no mundo da lua, para usar a expressão assim do tipo do cara que sonha demais, beleza, e senso prático zero. E conheço muita gente que é exageradamente pragmática e que chega a ser antipática porque não tem uma ideia nova para nada, não tem prazer com as coisas, não viaja, não fantasia, não faz nada. Agora, raramente eu conheço pessoas que têm essas duas características em alta intensidade. Esses são os grandes empreendedores, né? Então, essas características do ecossistema fundamentais. Para não falar aqui mais muita coisa, eu colocaria uma derradeira, quarta ou quinta, que é a governança. Um ecossistema tem que ter uma governança. Ele não pode ser um ajuntamento, porque senão a gente se encontra numa mesa do bar todos os dias. Todos os dias a gente pode se encontrar aqui no Bar Central, o André Lira já deve ter gastado metade do dinheiro dele ali no Bar Central, e a gente, então, ia dia sim, o outro também, as pessoas mais legais da cidade, porque o Bar Central, uma característica, era o pessoal da ciência com o pessoal da cultura, então é um lugar, não tem coisa melhor para mim, essas duas classes, né? E pronto, assim, e não rola nada ali no Bar Central, a não ser a fruição do companheirismo, de você estar colegando, da brodagem, como a gente chama aqui. Por quê? Porque não é um ecossistema, ele é um componente de um ecossistema. Um ambiente como esse, em que as pessoas se encontram para tomar cerveja, relaxar, falar sobre o mundo, etc., joia. Ele é um componente de um ecossistema, mas ele não é um ecossistema, porque, obviamente, não comporta uma governança, não tem hora para a Cláudia falar, nem para chegar, a mesa não é de Cláudia, tal dia nós vamos sentar e abrir uma cerveja. Não tem isso. Mas um ecossistema tem governança. Por quê? Porque se ele é um espaço de formulação, articulação e implementação de políticas de desenvolvimento de longo prazo, ele tem que ter método. Dizia Edgar Morin, está aqui, é Cláudia que domina isso aí. Método é tudo que estrutura e possibilita a ação. Então, se você não tem método, o resto é improviso, aí você vai para qualquer caminho. Então, é isso aí, cara. Aí eu volto à mesma pergunta provocativa de Cláudia. Nós não temos ecossistemas de suporte aos setores criativos. Eu vou repetir aqui, é uma tese meio provocativa. Nós temos ecossistemas de inovação tecnológica que compreenderam demasiadamente bem a importância dos talentos criativos, dos trabalhadores criativos do Flórida, a ponto de contratá-los. O César tem mais de 60 designers.
O César tem 60 designers. Eu tinha uma empresa de tecnologia de informação, Tiago, no começo dos anos 2007, ela acabou em 2007, mas no ano de 2004, nós tínhamos 6 designers. Era uma coisa que não era assim tão usual. Então, existem segmentos, outros, que disseram, olha, é um tempo da criatividade, é o tempo da inovação, é o tempo da gente pegar um profissional novo. Mas, vamos lá, né? Esses profissionais novos não conseguiram se articular enquanto uma estrutura, digamos assim, um ecossistema que pudesse impulsionar melhormente aquilo que eles fazem. Eu queria contribuir aí com essa questão, com os exemplos. Vou só citar um por causa do tempo, aqui do trabalho que a gente faz nas nossas rotas turísticas, né? E são territórios, né? Aqui do Ceará, são 5 rotas, todas têm idades e dinâmicas específicas, mas é nessa linha que o Chico colocou, né? A gente conseguiu construir uma cultura já bem avançada em algumas que todo mundo tem que conversar, né? O que a gente chama aqui do ecossistema produtivo da rota. Tá? O cara da manutenção do ar-condicionado, né, tem que conversar com o cara que produz o mamão, conversar com... Porque você tem situação onde o seu Mariano pegava a cajuína dele e levava o pão de açúcar, para vender no pão de açúcar. Aí o Mamed, lá da Capunga, vinha no pão de açúcar comprar a cajuína do seu Mariano. Só que o seu Mariano morava do lado do sertão e o empreendimento do Mamed era do lado do mar. Um dia eu juntei os dois e disse, por que vocês não atravessam a pista para realizar essas transações comerciais de vocês? E a gente começou a trabalhar isso, né? E fazer com que todos sejam tradicionais, inovadores, né? Entrassem em profundo processo de articulação, de interação. Teve negócio que fechou, porque o cara disse, nesse ecossistema aqui eu estou gastando dinheiro. Teve negócio que se fundiu, né? Teve os negócios novos, apareceram negócios novos. E do ponto de vista da governança, por exemplo, a Rota das Falésias, que vai do Aquiraz, onde tem aquele equipamento brutal dentro do território chamado Beach Park, tá? Até Icapuí, e depois o Rio Grande do Norte entrou na Rota das Falésias, se pediu para entrar, porque deve ser um negócio bom, né? Os caras tinham um problema de governança e foram batendo cabeça, criaram associação para lá, criaram grupo gestor para cá, tá? E criaram uma agência de desenvolvimento. E não tem, e a gente, quando fala agência de desenvolvimento, parece um negócio estatal, né? Mas não é estatal, é uma agência de desenvolvimento criada, montada para pensar o desenvolvimento das falésias, né? Criada pelos pequenos negócios, pelas micro e pequenas empresas desse território, em especial alimentação, eventos e hospedagem. E vai juntando os outros segmentos. Lá no Mirante da Ibiapaba também, né? Eles criaram uma associação, né? O folheto são 60 empreendimentos lá na Rota dos Mirantes da Ibiapaba, né? O folheto deles, eles montaram um padrão, cada um num verso põe lá o seu negócio e atrás é a marca da Rota dos Mirantes, né? Mandaram fazer 21 porta-folder e é distribuído nos equipamentos. Então, quando você chega qualquer equipamento que você chegar, tem lá o porta-folder, tem lá folder dos 60 empreendimentos, né? O visitante tem acesso a todas as informações de todos os empreendimentos. Ainda é uma experiência em processo de consolidação, mas eu acho que a gente avançou muito aqui no Ceará nessa perspectiva aí de botar o ecossistema produtivo daquele território para funcionar a partir do turismo. A ideia é mobilizar todos os entes econômicos existentes no território. Então, parece claro, então, eu acho que a gente está aí vivendo uma virada de século. Eu estou dizendo isso em tudo que é podcast que eu ando falando ultimamente, é que o século XX não acabou, né? A gente está com o século XX aí amarrado, louco para se livrar dele,
mas é um século XX ainda muito marcado por essa visão de digamos, de um individualismo possessivo, né? Onde essa visão comunitária ela está crescendo, acho que está na cara. Eu até citei, acho que essa semana mesmo, o Jorge Agamben, que tem um livro lindo chamado Comunidade Avança. Não há empreendedorismo se não houver comunidade, né? Acho que vocês disseram isso aqui. E para haver comunidade, eu preciso estar conectado. O diagnóstico que a gente fez naquela pesquisa que eu abri, o nosso podcast, diz o contrário, que está todo mundo sozinho, solitário, sem qualquer ponte, totalmente fora da rede. Porque tem um mito também que está todo mundo em rede, que é um outro mito que a gente também tem que desmistificar, não é? E aí a pergunta e aí estamos falando aqui de ecossistemas, e a gente, empreendedorismo também se aprende, estamos falando de educação, né? Ecossistema, educação, território, tudo isso já foi falado aqui. Governança é uma palavra importante. Eu estava conversando num podcast com Joaquim Melo, do Banco Palmas. Acho agora foi tão bacana a nossa conversa, foi maravilhoso. Eu sou muito fã do Joaquim, porque está aí. Uma criatura, Chico, às vezes, é a necessidade que também provoca a criatividade, né? A diversidade tem um fator interessante nessa coisa de você encontrar a forma de superar a tal da diversidade, né? O conjunto Palmeiras... Ariano Suassuna escreve isso, né? João Vitor, Volta à Compadecida, é isso. É um exemplo, né? É um exemplo. Eu acho que isso não é uma coisa triste nem fatalista. É simplesmente uma realidade que, digamos, que nos identifica e que a gente pode superar quando a gente é capaz de pensar possibilidades, né? Então, acho que tem aí alguns elementos muito interessantes para a gente entender esse pulo do gato que é preciso dar, exatamente em contextos que são adversos, de crise, quando você não tem nada a seu favor, e como é que você pode agir se você não tem linha de crédito, se você não tem política pública, se você não tem uma educação desde digamos, a sua infância, porque quando eu fui para a Inglaterra, Chico, a coisa que eu achei bacana mesmo lá é que eles estão há mais de 20 anos trabalhando com essa questão da criatividade lá na Austrália, como estratégia de governo, é porque a educação ela está presente no ensino fundamental, médio, high school, chega na universidade, aí você já entra na graduação, depois você vai para a pós, ou seja, está em tudo, ela atravessa tudo, essa transversalidade é essencial. Agora, a realidade que nós temos no mercenário são pessoas sozinhas, solitárias, agora agradecendo os que tiveram acesso à Lei Aldir Blanc, a briga já perdida com a lei Paulo Gustavo, para se ter recursos, para movimentar um sistema nacional de cultura e esse, digamos assim, esse ethos artístico que está absolutamente, digamos assim, viciado a um sistema mesmo de financiamento, através de lei de incentivo, edital, e quando se fala nisso, é um escândalo, e agora que as leis de incentivo foram demonizadas, só serve para pentecostal, complicou mais ainda, porque aí não sobrou foi nada. E aí você vê, eu volto assim para vocês aí, e queria ouvir conversando pelo André. Aí tem um Sapiens Park, quando eu fui secretária da Economia Criativa, aí eu fiquei tão encantada com aquelas possibilidades que o Sapiens Park lá em Florianópolis apresentava, não tenho mais acompanhado de perto, o Pô Digital ganhando musculatura, e aquilo ali tinha... eu falei do Joaquim Melo, porque o Joaquim Melo diz isso. Eu tenho um bairro de pessoas que foram expulsas da praia, foram para o sertão, e como elas não tinham nada, elas foram criativas. E elas começaram a fazer. E aí a gente vê que na governança, a gente, em geral, tira a população e só quer ouvir especialista. Especialista sozinho é um perigo também. Né? Porque, por exemplo, na hora de você pensar no seu bairro, quem mais entende do seu bairro também é quem vive nele. A gente não pode também excluir, né, dos processos territoriais as pessoas e criar espaços de governança onde eu resolva o lixo, onde eu resolva a urbanização, onde eu resolva a questão da economia do bairro, o compre da gente, tudo que vem em volta. Eu acho que não é à toa que o Joaquim Melo vai criar o primeiro banco comunitário da América Latina, e ele faz isso numa brincadeira, tipo assim, bora lá, vamos aqui. Ele com a mulher dele, que já nem viva mais está, mas são princípios muito simples
e ele tinha carisma, e tem ainda, ele juntou aquelas pessoas que tinham uma liderança, ele dizia assim, o único equipamento que a gente tinha era um teatro velho que tinha lá, e que foi nesse teatro que foi onde tudo começou, o Instituto Banco Palmas. É porque eu acho que todos esses processos, eles são muito diferentes. O Porto Digital tem um DNA, o Sapiens Park tem outro, mas o Banco Palmas também tem outro. E aí a pergunta é, como é que a gente faz, André, para que essas possibilidades de territórios, digamos assim, de incubação, prototipagem, novas governanças, estímulo ao empreendedorismo mesmo, transformar a criatividade em inovação, como é que isso se estende? Como é que a gente sai desse território que está sufocado ali à espera do edital, à espera da lei de incentivo? Como avançar para o empreendedorismo também de natureza cultural, também de natureza turística, de um turismo de experiência, de um turismo criativo? Como é que a gente faz aí? Você falou da pandemia. Eu queria aí agora uma visão de vocês a partir da pandemia. O que é que vem aí? Cláudio, eu vou trazer um exemplo para tentar dar uma resposta mais lúdica, tá? Aqui em Pernambuco, uma produtora cultural, no início da pandemia, ela entendeu que os colegas dela, artistas, músicos, estavam tendo muitos problemas econômicos, porque realmente afetou bastante os trabalhos e tudo mais. E nesse processo, ela adaptou um projeto que ela tinha para uma plataforma digital para gerar e realizar lives musicais, com compositores independentes, né? Não muito famosos, compositores que estão naquele contexto dela aqui em Pernambuco. Esse processo dela passou por alguns movimentos de planejamento, de estruturação disso tudo, mas principalmente de uma escuta desses profissionais. Quais são os problemas que vocês estão enfrentando? Quais são as dificuldades para gerar e realizar trabalho? Enfim. Então, com essa escuta de quem realmente sente essa dor, esse movimento, ela construiu uma plataforma. Esse virou um projeto que hoje está acontecendo no Brasil inteiro, inclusive com shows internacionais, e tem um propósito de caráter social. O propósito dela é: eu quero monetizar artistas que estão com dificuldades econômicas, né? Ela consegue faturar o que tem que faturar, mas consegue gerar atividade artística produtiva, né? Então, por exemplo, ela conseguiu alcançar indígenas, conseguiu alcançar pessoas em comunidades ribeirinhas que são artistas e que têm competência, que têm conteúdo, que têm um trabalho bacana. Ela tem uma curadoria, ela conseguiu uma sócia na Paraíba para ampliar esse negócio. E é um negócio que tem o cerne musical como o principal ponto, mas a tecnologia como meio para esse crescimento, essa possibilidade de crescimento. Mas tudo só foi possível porque ela entendeu que precisava investir em tecnologias sociais, precisava investir em governança, investir em diálogos, isso numa esfera digital, mas ainda assim estabelecendo relação com indivíduos diversos. Tanto pessoas como eu, que trabalho com consultoria e tudo mais, mas também escutando principalmente o público-alvo. Tanto o consumidor, aquela pessoa que ia pagar pelo ingresso para assistir o show, quanto aquela pessoa que estava num ambiente de trabalho precário, diante das circunstâncias pandêmicas. Isso é para ilustrar que essa ideia de ecossistema que a gente está conversando, ela acontece em diversos níveis também, não só com as identidades e peculiaridades de setores e locais, mas também em níveis distintos. Você consegue criar pequenos ecossistemas que podem crescendo, né? E aí tem um ponto, Cláudia, que é essa perspectiva, que já foi tratada por Chico e por Cartacho, sobre a perspectiva desse ambiente que permite que nós possamos exercer essa troca criativa, essa troca de inovação, de ideias, fazer esse movimento. Não só atraindo esse capital intelectual, mas motivando, incentivando e mobilizando o que já está posto. Porque você começa também a desenvolver esse movimento, esse processo. As pessoas começam a se sentir motivadas a quererem tentar, a quererem testar, a se conectar com outras pessoas, a conhecer outros processos, e isso faz com que esse processo e território comece a alavancar. Você trouxe essa perspectiva, né, do território com uma visão um pouco defasada em relação a esse movimento contemporâneo, principalmente de estruturação de rede, de colaboração, de compartilhamento. Eu lido muito com coletivos artísticos, né? Coletivos de artes mistas e tudo mais. Qual é o principal problema dessas pessoas, em geral, né? Elas não entendem o que é o conceito de colaboração e compartilhamento. Ela entende a importância de estar junto,
mas não entende a importância e as mecânicas de se estabelecer relações realmente equilibradas e pactuadas que possam promover uma aceleração de processos, ou ideias conjuntas, ou novos negócios. E aí existe um papel importante de você situar essas pessoas no que é realmente colaborar e gerar um compartilhamento de ideias, de processos, de ferramentas, de trabalho, de serviços, e entender o que é uma rede, e a partir disso tem o cerne, que é a governança. E pode ser governança de diversos níveis possíveis, com teorias diferentes, mas que permita que essas pessoas se conectem entre si, resolvam problemas geracionais, setores. O principal problema que eu encontro hoje, nesse processo da criatividade, quando envolve a cultura principalmente, é que a pessoa que está na música se acha superior à pessoa do cinema. Por exemplo, isso gera uma tensão setorial que não permite uma interlocução. Isso, por mais bobo que pareça ser, é um problema que gera uma dificuldade imensa de se gerar projetos longínquos, de longa duração. Né? E aí você tem, nesse contexto, só para concluir minha resposta, alguns setores trazendo a cultura como um objeto. E você citou no começo, você citou o audiovisual, você citou que o audiovisual é misto, né? Ele está como cultura, mas também está num processo de inovação e tecnologia. Você tem a música, né? São setores que estão muito maduros, que têm estruturas em esferas de políticas, em esferas diversas, e conhecem entender e dinamizar associações, conseguem dinamizar discussões voltadas para as políticas públicas no âmbito social também. E aí você tem uma dinâmica econômica por trás também, que eleva isso para um patamar diferenciado. Agora, quando a gente olha para outros setores, como artes cênicas, envolvendo dança, teatro, você vai olhar para setores mais populares, como artesanato, que tem problemas e dificuldades políticas muito grandes, você tem ainda um tempo de maturação para chegar nesse ponto de equilíbrio, para poder gerar esse território, essa organização setorial, coletiva, rede, colaboração, enfim, que possa fazer isso. Então, eu vejo dessa forma, Cláudio. Bom, alguém quer contribuir alguma coisa mais aí dentro dessa perspectiva? Se não, tem uma outra. Vai lá, Catacho, por favor. Eu quero nessa linha aí, né? Pegando aí o que a Cláudia falou estamos no século XX, não estamos no século XXI, a partir do que o Chico, de uma parte da fala do Chico sobre a gente ainda vive na cultura do tangível. Tá? Eu queria lembrar o seguinte, vou pegar o exemplo aqui do Sebrae, eu e o Chico vivenciamos isso. Né? Eu estou no Sebrae desde 2015 que tem esse negócio da transformação digital do Sebrae. Quando o Chico chegou no Sebrae, essas coisas já estavam mais avançadas e o Chico, pelo trabalho dele no Porto Digital, chegou, né, fazendo uma animação maior nisso. Né? E os Sebrae foram fazendo, aqui no Ceará era assim, plano piloto para isso, plano piloto não sei para quê, tudo para fazer a transformação digital. Quando foi no dia 25 de março, fechamos, em 15 dias, tudo que era para ser plano piloto teve que virar realidade e passamos a funcionar online. Eu estou relatando isso porque toda essa discussão aí das plataformas e tal, eu acho que a pandemia acelerou todo mundo. Quer dizer, de repente todo mundo, opa, tem um negócio chamado plataforma, como é que é isso? Melhora essa, melhora aquela, né? Foi a necessidade que fez com que nós todos, né, subíssemos na plataforma, nas plataformas. E assim, Claudio, é uma mistura mesmo do século XX com o século XXI, né? E para mim, assim, esse negócio do normal, pós-normal, né? Normal que vai voltar, não tem. O normal são as plataformas. Né? Tanto que nós estamos aqui né, fazendo esse debate, né, para incensar uma plataforma que quer discutir a cultura, a economia criativa, a educação, né, que quer dar uma contribuição para o século XXI, ou para fazer com que a cabeça das pessoas chegue
cheguem nesse século, né? Aí como que a gente já discutiu aqui, né? Como é que as pessoas, né, ideologicamente compreendem o que é compartilhar. E você agora entrou para o movimento, dos sem microfone. Sem microfone. É porque você disse uma coisa que eu queria exatamente dizer A de bola volta. agora a bola está com você. Não, aí eu digo a bola e passo para o Chico. É assim, será que os empreendedores não deveriam ser os mediadores? O nome da nossa plataforma é Tempo de Hermes. Hermes é o mensageiro, né? Ele carrega a mensagem. Ele é o deus da hermenêutica, né? Que interpreta a mensagem. Ele carrega a mensagem, ele protege a mensagem, ele entrega a mensagem. O empreendedor criativo, se a gente quiser manter essa terminologia aqui, para fazer aqui uma graça, quem destruiu lá na banca de doutorado foi o Thomas Wood Jr. Eu estava querendo me lembrar para dizer para vocês. O Thomas Wood Jr., lá da Fundação Getúlio Vargas, do curso lá de administração da FGV, diz que não tem esse negócio de organização cultural, estética, isso não existe, não. E o debate foi muito sobre isso. Mas se a gente quiser manter aqui essa terminologia de criativo, que a gente está aqui dizendo, falando de uma economia, de um território, do empreendedorismo e de um tipo de empreendimento, será que o empreendedor não devia ser esse mediador, né, entre mundo analógico e mundo digital? Porque o mundo é analógico, eu acho, como você está dizendo aí, as expressões, por exemplo, da cultura, o maracatu rural, o artesanato que o André se referiu, está tudo acontecendo como sempre aconteceu, né? Agora, entra aí o mundo das plataformas, como diz no Cartacho. E aí, Chico, não tem que ter um mediador entre analógico e digital? Isso também não devia ser uma tarefa de uma política pública para a economia criativa, era você realmente poder não destruir a expressão da cultura, proteger nela o que é de intangível, agora criar todas as possibilidades de você precificar, de você conseguir comercializar, de você conseguir exportar, de você criar marca, de você trabalhar a gestão. Por que isso não acontece? O Gil dizia assim, as indústrias criativas são importantes, mas as artesanias também são. Isso lá na Unesco, quando ele participou da aprovação, de forma muito líder, da Convenção da Diversidade das Expressões Culturais, daí esse Dia Mundial da Diversidade Cultural, né? Isso tudo teve participação do Brasil. O Brasil nem sempre foi páreo, o Brasil era legal. Há um tempo desse atrás, pelo menos na área da cultura, a gente estava com uma bola danada. Então, nessa visão das artesanias, se é isso que nos compõe, né? Porque eu pensei assim, como é que a Amazônia não tem um Sapiens Park, né? Como é que o Porto Digital só está lá em Recife? Por que essas coisas não se ampliaram no Brasil? Pensando exatamente em reunir essa identidade, esses imaginários, e tudo isso com inovação, tudo isso com mediação do analógico com o digital. A bola é sua. Antes do Chico, é só lembrar aqui uma coisa, Cláudia, para você convidar o nosso amigo Vinícius Lages, tá? Para ele vir aqui no Tempo de Hermes, para ele conversar aqui com um debate que é mais, não é complicado, não, é mais enrolado ainda, que ele está discutindo a questão da cultura, das artes, do artesanato nas novas moedas, nas moedas virtuais. Uhum. Ele já esteve conosco antes, quando a gente estava na fase do protótipo da plataforma, e eu fiz um bate-papo com ele sobre turismo e economia criativa com Ania Ribeiro, nossa ex-secretária de turismo do Ceará, e Vinícius, que gosta muito dela. A Ania também esteve na Embratur, né, papapá, e a gente fez um debate, mas ele uma hora dessas volta assim para a gente falar sobre isso. Vai, Chico. Eu quero até eu quero, na verdade, colocar mais uma camada dentro dessa provocação de Cláudia, para que, né, possa Chico, André e o próprio Cartacho também contribuir, que é o seguinte, esse papel da mediação e tudo mais. Chico falou uma coisa interessante, né, que dentro dessa cultura brasileira do improviso, né, e aí eu coloco a cultura da gambiarra, né? A gente normalmente entende gambiarra como uma coisa ruim, né? E, na realidade, o brasileiro, se a gente vai, por exemplo, para as indústrias de software, como, enfim, as grandes empresas de software, o brasileiro é muito reconhecido porque tem um jogo de cintura muito grande, né? E aí, claro, falta um pouco de método e tudo mais para que isso se torne uma coisa produtiva, talvez, né? E aí, o que eu penso é o seguinte,
e a provocação, a camada que eu quero colocar, né? Há uma visão do empreendedorismo, o mito do brasileiro empreendedor, só que é muito do empreendedorismo por necessidade mesmo. A pessoa muitas vezes vai empreender para não morrer de fome, literalmente, né? Então, como é que a gente pode fazer com que a consciência desse empreendedor por necessidade, que tem muito talento, muitas vezes, muita vontade, garra para poder sobreviver e vencer essa dificuldade, o desafio da vida dele, para que ele tenha uma consciência de toda a sua capacidade criativa, né, que se tem de fato para conseguir ultrapassar tudo isso, como é que se desenvolve também essa consciência para daí até chegar num ponto de ser um mediador de toda essa tradução do mundo analógico para o digital, dele conseguir de fato trazer todo esse poder que se tem do individual dentro de uma visão do coletivo para a construção dos ecossistemas, o fortalecimento e tudo isso. Então, Chico, André, Catacho, por favor. É muita, muita provocação. Mas olha, vamos lá. Algumas coisas que foram colocadas a partir da pergunta inicial de Cláudia, o que é que vem depois da pandemia, né? Ela fez uma síntese. Aí eu acho, todo mundo a gente já tem um ano e que de pandemia, já tem muita reflexão feita a respeito, muito do que era hipótese lá atrás já virou hoje uma realidade, uma confirmação, outras coisas estão pelo meio do caminho. Mas Cláudia diz assim, eu tenho a impressão que a gente ainda vive no século XX. Eu me lembrei na hora, Cláudia, de Hobsbawm, quando ele falava sobre o século XX, né? Ele dizia que o século XIX acabou com a Primeira Guerra Mundial, na verdade. Não é a questão cronológica, são os fundamentos de uma sociedade. A abordagem do Hobsbawm vai para a questão política e tal. Beleza, eu vou fazer aqui tomando emprestado o raciocínio dele e dizer que a Covid encerra o século XX para a gente. Nós vamos começar o século XXI agora. Por uma razão. Eu dizia, até para guardar coerência com o que eu falei há pouco, a gente é muito analógico ainda. Quando a gente, a despeito de ver que o mundo é pendurado numa economia de serviços e não mais numa economia agrícola nem industrial. Mas ainda chora e lamenta porque a indústria, os tangíveis não são mais 80% do PIB, meu Deus do céu, e somente 20%. Então, a gente ainda está com o pé lá no todos os referenciais do século passado. Então, assim, até para guardar coerência com isso, eu digo que a Covid obrigou a gente agora a viver em redes digitais de relacionamentos. Finalmente, agora, a sociedade, motivada por um infortúnio sanitário, teve que enfrentar o que já é realidade desde, pelo menos, meados da década de 90 do século passado, portanto, há 25 anos, com o surgimento da internet. Se a gente não quiser fazer enfim, contar uma história mais longa, dos transistores para cá. Então, vamos ficar da internet para cá. E da internet para cá, a economia deu uma guinada e os fluxos de negócio são cada vez mais habilitados por tecnologias digitais. Quando não, são eles próprios fluxos digitais de negócio. Então, o que a gente fez? A gente retardou ao máximo o reconhecimento dessa realidade. A gente ainda está no mundo analógico, a nossa cabeça é analógica, mas o mundo já é digital. O que hoje gera valor, o que gera riqueza, o que impulsiona, inclusive, Cláudio, os negócios tradicionais, são as tecnologias digitais, a inovação como gênero, e vamos colocar assim, a inovação habilitada pelo digital, a gente estaria falando uma coisa mais apropriada. Há cerca de 3, 4 anos, eu li um relatório de uma consultoria americana que dizia que alguma coisa como 50%, 49% para ser mais preciso, mas metade do lucro de uma amostra de indústrias americanas estava associado esse lucro não ao produto industrial, mas aos serviços tecnológicos embutidos no produto.
Ou seja, o lucro está vindo do intangível, mesmo quando a gente usa um artefato concreto, material, tangível, a gente precifica pelo lado intangível, ou seja, aquilo que vem da criatividade. E essa é a mola mestra do que a gente chamava de economia criativa. Eu digo chamava porque agora eu já não sei mais nem como designar essa coisa. Isso é um trabalho para tempo de Hermes, e na abazinha lá, conceitos, plataforma para discutir conceito, bora discutir isso também. Então, isso é importante. Então, primeira coisa, tentando responder, não tentando, sem só puxar uma reflexão. Nós vamos começar um mundo novo. Agora, quem retardou o seu ingresso numa realidade de um mundo digital, de uma sociedade digital, de uma sociedade data-driven, isso é fato. Teve que fazê-lo agora. Do pequeno ao grande, do pobre ao rico, da mulher ao homem, de quem quer que seja. Qualquer recorte que você der, você vai encontrar a sociedade finalmente imersa numa realidade onde a virtualidade, que é a ausência da materialidade, predomina. Isso é um ponto. Predomina não quer dizer que substitui e desaparece outra coisa. Não. Predomina e vai ressignificar o sentido do físico, do espacial, do concreto, do território, inclusive. Né? Essa é uma questão. A outra questão é a questão, de novo, conceitual do empreendedor, né? A sua outra provocação, e que depois o Marcos reforça. O empreendedor não seria o mediador dessa passagem de dois mundos, né? Eu sempre acho, Cláudia, que o mundo é dos empreendedores. Eu sempre acho. O empreendedor é um ser muito especial. Não existe nação próspera sem uma alta dosagem de empreendedorismo, ainda que a gente, concordando aqui com o Marcos, conviva com uma imprecisão conceitual tremenda. Empreendedor, abrir uma pipoqueira para vender na rua, é um empreendedor. Também, se a gente for aos conceitos fundantes do Schumpeter, empreendedor inovador é uma tautologia. Né? Empreendedor inovador. Empreendedor é, por definição, um ser que inova. Mas isso é um conceito que ficou, enfim, é o conceito original. Ele ganhou, quando foi difundido, ganhou um sentido, digamos assim, mais, eu ia usar uma palavra aqui bem chatinha, mas mais vulgar. A vulgarização, a popularização do conceito de empreendedorismo abarcou todo mundo que se vira para fazer qualquer coisa. Entregador por aplicativo virou empreendedor, né, Chico? O entregador por aplicativo virou empreendedor agora, né? Eu sei que a gente usa isso, e não vamos também, viu, Cláudio? Eu acho que é irrelevante perder tempo para restaurar a precisão conceitual. Eu sou a favor de que os conceitos andem, os conceitos se transmutam. Eu acho tudo isso muito legal. O que a gente não pode perder de vista é a perspectiva de negócios que se sustentam pela capacidade de entregar um valor maior para o cliente lá na ponta, para o mercado. Aí, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de mercado, gostando dela ou não. É a sociedade capitalista de mercado, ponto. Mas é um horror, é iníquo, é injusto, é desigual. Não estamos discutindo isso aqui, isso é uma outra discussão. O fato é que nessa sociedade, para você falar de economia criativa, para falar de negócios criativos, para falar de empreendedorismo, você tem que botar a palavra mercado. E mercado implica em cifrões, implica em receitas maiores que despesas, se você quiser se manter no mercado. Senão, você vai ficar pendurado nos programas assistenciais de qualquer governo que seja. Então, o empreendedor é a pessoa que faz essa mediação. Eu acho que o empreendedor é a pessoa que impulsiona a sociedade de um ponto para o outro. E aí, colocando a política no meio, quando você tem políticas de apoio, de suporte ao empreendedorismo genuíno, aí você vê, aí dá samba, porque você encontra um talento, uma habilidade, um potencial, uma vocação, até mesmo uma necessidade, Marco, de um lado, e você adiciona um conjunto de atributos que geram um todo muito maior do que isoladamente cada um seria. E a gente encontra, Cláudia, pouquíssimas experiências, novamente, não é só porque não temos ecossistemas
voltados para setores criativos. Você disse, não, por que não tem portos digitais? Por que não tem sapiens no plural? Por isso, porque nós somos débeis enquanto formuladores de políticas públicas e também de estratégias privadas a reconhecer o novo. A gente é muito... Existe uma economia do passado, Cláudia, existe uma economia do passado, a economia da auditoria, do juiz, do promotor, do fiscal, do controlador, economia de um bocado de coisa, é tudo muito velho, então a gente não muda, a gente dialoga pouco com o futuro. O futuro manda sinais todos os tempos. Sabe quem é que captura isso? Os artistas, né? O Walt Whitman dizia, ele tem até um poema, né, que falava de alguma coisa assim, né? Os poetas, né, são como antenas. Cara, são antenas, nós vamos... Existe um tipo de gente na sociedade que dialoga melhor com o futuro. A gente tem que desenvolver essa habilidade. E isso é matéria de política, sim. Eu tenho que botar dinheiro do orçamento público e tenho que buscar dinheiro e complementar com orçamentos privados, Cláudia, para poder potencializar isso que nós chamamos, sem entrar aqui numa discussão semântica, de empreendedorismo. Pronto. Mas se você tiver pessoas incrivelmente legais aqui no Bar Central, incrivelmente legais na Rota das Falésias, incrivelmente legais nos coletivos que André falou, conheço vários deles aqui, inclusive, enfim, e a gente não tiver algo conectado, estruturado, articulado em ecossistemas, e agora eu defendo muito ecossistemas em rede de ecossistemas, nós não vamos muito longe. Nós não vamos nunca, Marcos, tirar o caráter pejorativo da gambiarra ou do jeitinho. O jeitinho pode ser uma coisa muito carinhosa para a gente dizer, pô, tem um jeitinho massa, mas vamos combinar, jeitinho como estratégia de sobrevivência é uma coisa, jeitinho como projeto de nação é outra coisa, improviso como resposta que o pobre dá para enfrentar a diversidade, que o colonizado dá para enfrentar o colonizador, aliás, atribui muito do nosso jeitinho, do nosso improviso e da nossa malemolência, o nosso embate cotidiano com os portugueses, ok, beleza, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer, não, essa é a mola mestra da estratégia de desenvolvimento da nossa nação. Aí eu me permito discordar de quem quer que seja que venha dizer que essa é a principal plataforma com que nós contamos, é o jeitinho brasileiro, é a criatividade brasileira. A criatividade que não gera nota fiscal, pegando aqui o exemplo de inovação bruto que Silvio Meira usa, né? Inovar é emitir mais e melhores notas fiscais, ponto final. Então, tomando emprestado e dizendo que a criatividade que não gera nota fiscal, ela, para o ponto de vista de negócios, de economia, ela não rola. Existe, aí por último, Cláudia, concluindo aqui, você vai dizer, mas então o fazer criativo tem que ter uma moeda tilintando na boca do funil? Não, não. Tem expressões da cultura que são fundamentais, que moldam a nossa identidade, o que nós somos, e absolutamente não tem nenhuma conexão com o mercado, não são enxergadas pelo mercado, não são percebidas e não serão. A dança do toré aqui, dos índios chucuru, que André conhece bem, ninguém vai pagar R$1.000 para assistir. Portanto, se não tiver a mão do Estado e o mecenato chegando junto, nós não seremos uma nação. Mas isso é outra coisa que eu acho que também é confuso. As pessoas querem dizer, não, é cafona, cultura, não, vamos fazer economia criativa, faz de conta, não. Então, os índios chucuru fazem parte da cadeia da economia criativa. Não fazem. Eles fazem uma coisa muito maior, muito mais linda, chamada cultura. Eles são pilares da cultura. Pronto. Mas se a gente falar, repito e encerro, de economia criativa, falar de empreendedorismo criativo, falar de negócios criativos, nós temos que falar de nota fiscal, nós temos que falar de dinheiro, cifrão. Isso não vai em detrimento daquelas expressões, por exemplo, das artes clássicas que o André colocou, que não são monetizáveis facilmente, porque elas não têm apelo de mercado. E o apelo de mercado não é no sentido vulgar, não. Tá? Então, vamos combinar. Existem expressões do que a gente chama da indústria criativa que estão conectadas com o que, para mim, é o conceito mais apropriado, que é aquele na qual você
bota a tecnologia no meio para viabilizar. Não é à toa que esse conceito, né, Cláudia, surge em 94. O conceito de economia criativa surge com essa expressão lá no tempo em que surge a internet comercial. Não é uma coincidência, são coisas que andam juntas, vieram sendo construídas conjuntamente. E aqui nós tivemos a expressão disso também no ano de 1994, com um dos ícones da cultura pernambucana, que é o Chico Science, cantando uma música de Fred 04, que diz assim: computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Esse é um dos bordões aqui do movimento Mangue, né? Uma das músicas símbolo do movimento Mangue, que, no certo sentido, Cláudia, antecipou aquilo que veio a se discutir pouco tempo depois sobre essa rubrica de economia criativa. Então, é bom que a gente diferencie a cultura da economia criativa, mas se falar de economia criativa, bote dinheiro na história, bote mercado, bote negócio, bote empreendedorismo, método e o resto... Não é à toa que... Ainda dá tempo de ter palpite aqui, porque isso aqui tá igual uma boneca russa, né? A gente vai tirando... Tá, Isso aqui tem boneca russa. Eu só queria... É só um lembrete, né? Não dá para... Acho que aí a discussão, o que eu vou falar aqui, vai dar um outro cavalo de pau aqui na conversa, né? Nisso que o Chico falou aí, ó, tem que ter nota. A indústria cultural resolveu isso sem problema, né? A indústria cultural foi lá e... Bota aqui e lhe vendo, meu amigo. Né? E vai aí, né? E cria aí na... O André falou o negócio da música e você tem a música descartável. O cara faz uma música na vida, faz um sucesso e vai embora. Para uma Ivete, né? Tem um batalhão de trabalhadores precários da música, né? Então, ou seja, vamos ler o Lipovetsky. Verso econômico aí da indústria cultural, né? O capitalismo artístico se apropriou também dessa mesma lógica, não é, da acumulação que acontece nos setores tradicionais. É porque com a internet, viu? Desculpa, André, só concluindo o raciocínio, porque Cartacho trouxe uma questão aí que remonta à indústria cultural lá, e que foi devidamente satanizada no seu tempo lá pelo Adorno, porque era cabível, né, o aprisionamento da criação a serviço de uma regra e de uma lógica de mercado, mas hoje é diferente, porque há nessa nova sociedade, que ainda, como nós já falamos aqui, infelizmente não foi capturada por todo mundo, a gente ainda está com o pé lá no passado, existe a possibilidade, Cartacho, de você, que você ganhar simultaneamente, massificar o seu trabalho autoral e você capturar os lucros. Você não tem mais aquela intermediação. Você compunha, aí uma gravadora gravava, uma distribuidora distribuía, o vendedor vendia lá na ponta, e desde que fosse o disco de Roberto Carlos no mês de dezembro, estava valendo. O disco do Roberto Carlos está para a música, né, como o carro do Harry Ford estava lá, no Ford Bigode, né? O carro pode ser qualquer cor, desde que seja preto, pronto. A música do brasileiro, em dezembro, tinha que ser qualquer música, desde que fosse Roberto Carlos, porque aquela indústria da CBS, com a rede de articulação, esse intermediário sumiu. Então, é preciso que a gente encontre novas formas de criar, de se comunicar, interagir com o público, de divulgar o trabalho, de monetizar o trabalho, no contexto de uma sociedade digital. Esse, para mim, é um dos sinais que a economia... Nessa sociedade digital, com o streaming e do pós-streaming, a inteligência artificial ela compõe, cara, não precisa mais nem de músico. O negócio já está muito além do que a gente pode... Eu fiz agora um debate essa semana sobre a economia da música e a gente foi discutir exatamente isso. Nada é absolutamente maravilhoso, né? A gente também não é messiânico de acreditar que a tecnologia ela vai resolver a questão da diversidade, porque o que a gente faz no Spotify encontra muita coisa, mas também muita coisa não está lá. Não é tão simples, né? Esse é um outro debate que eu acho que esse aqui é só o primeiro, eu estou adorando. Primeiro porque eu acho que eu capturei vocês e agora vocês vão gostar de estar perto de mim. Essa plataforma, né, Marcos e Thiago, ela está aí para exatamente a gente discutir essas questões. Eu acho que quem está ouvindo a gente deve estar adorando, vai adorar, não deve estar adorando porque não ouviu ainda, vai ouvir essa semana, mas vai ficar maluco e vai ficar ligadão no discurso do Chico, no discurso do Cartacho, no discurso do André. O André quer dizer uma palavrinha aqui, vamos dar aqui também uma chance aqui para o André.
André, vai lá, vai lá. Não, é porque está muito bom. Mas eu queria trazer 2 pontos. O primeiro ponto, a gente está discutindo isso, eu concordo com muitas das falas, claro, mas tem um lado da economia criativa, um lado desses criativos, que é o lado da informalidade, que é um grande problema. A gente está discutindo muito, e está tudo certo, discutindo a formalidade disso, a emissão de notas fiscais. Mas existe um volume muito grande de produção, de trabalho, em todos os setores, tá? Designers, arquitetos, paisagistas, músicos, muita gente que trabalha de forma informal. E isso acaba gerando um impacto negativo nessa compreensão desse volume de recursos que esse setor pode gerar. E aí eu quero só trazer um exemplo também prático de campo. Eu me aproximei a trabalho desses grupos de música populares, né, do brega, do funk aqui de Pernambuco, né? E fui conhecer um pouco mais fiz uma pesquisa sobre isso e conheci um pouco da dinâmica. A maioria desses projetos são informais, tá? Eles não têm nenhuma estruturação, não tem nenhuma conexão mais adequada com o que a gente entende como uma empresa privada, uma empresa que está formalizada, não tem isso, a maioria. Mas, ao mesmo tempo, é um grupo, é um volume de pessoas trabalhando nesses processos que gera um considerável impacto econômico para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas que consomem, aquele nicho, né, do mercado. E aí, nessas navegações, na interação, no diálogo com eles, isso antes da pandemia, eu comecei a perceber e entender, por exemplo, um desses artistas que estão mais populares aqui no estado, eles conseguem fazer, num fim de semana, um volume de shows interessantes, de 10 a 12 shows numa semana, né? Entre quarta e domingo, com cachês que variam de 6 mil a 25 mil reais, dependendo do local e do espaço. Então, se você tira uma média e multiplica por 10, 12, você vai ver que é um volume semanal muito interessante de produção. Isso gera emprego, isso gera famílias alimentadas, isso gera toda uma realidade que não é computada em geral, de forma computada adequadamente diante do que está acontecendo. Mas é uma moeda que circula ali, porque você está comprando na comunidade, está gerando engajamento e tudo mais. E isso eu não estou discutindo qualidade nem estética, estou discutindo apenas o que acontece nesses contextos culturais. E é importante olhar para isso e entender também que há dinâmicas e processos que são muito importantes. A transformação digital, que é um movimento muito importante nesse momento que a gente está vivendo, ela traz um processo de necessidade eminente para muitos e muitos empreendedores criativos, enfim. E aí, fazendo uma outra análise disso e olhando para um outro grupo, que são os artesãos, as pessoas que trabalham com moda, que têm suas lojas, que fazem suas produções artesanais e tudo mais. Essas pessoas elas precisaram fazer uma mudança muito rápida para o ambiente digital. Muitos não tinham uma relação ou não dominavam esses ambientes. E aí foram para marketplaces, criaram lojas, enfim, fizeram esse movimento. O problema, e aí citando o que o Chico trouxe, essas pessoas migram para o ambiente digital, começam a ofertar, mas pensando analogicamente. E isso cria um choque muito grande na forma como essas pessoas estão fazendo os processos delas. Claro que a gente tem uma curva de aprendizagem de 1 ano e meio aí com a pandemia e muitas pessoas começaram a entender, regrediram, mudaram o produto, mudaram o processo delas. E aí existe um trabalho que eu acho que é fundamental e o trabalho que o Sebrae tem feito, o Chico é muito importante nesse processo aqui em Pernambuco, a gente vê isso de perto, né? Como está sendo acolhidas essas pessoas para o entendimento da importância da tecnologia para fazer com que a sua produção, o seu serviço, enfim, os seus produtos, enfim, a sua marca, consiga ser projetada de uma forma adequada e consiga trazer resultados, apresentando esse valor que ela está querendo imprimir nos seus produtos, chegue nas pessoas. E isso é fundamental, porque isso está gerando realmente uma diferença. A gente tem hoje aqui grupos de empreendedoras e empreendedores que estão trabalhando nessa perspectiva. Mas só que a gente tem um problema, e aí o Chico tem razão em alguns aspectos, em vários aspectos, na verdade, com relação à cultura tradicional, às artes clássicas. Existe ainda uma dificuldade desse consumo digital de um show de música. Acontece as lives, ok, eu até assisto algumas, mas não se troca isso com você estar dentro de um ambiente para trocar energia com o artista. Assim como o teatro, como a dança, isso é muito complicado. Além disso, esse movimento digital ainda não remunera os técnicos. Então, existe aí na cadeia produtiva um grupo de profissionais e empresas que
que não conseguem ainda monetizar, não entenderam ainda como vão fazer isso, como vão migrar para isso, mas que é importante pensar nisso. Eu conheci agora, ultimamente, um grupo de técnicos de luz, de som, que trabalhavam online e estão se especializando na estruturação de ambientes online para realizar eventos. Isso é muito interessante. Eles entenderam o processo, estão começando a entender essas dinâmicas e esse futuro que se aproxima, né? Então, é importante nessa nossa discussão também a gente entender esses ambientes, né, que são distintos. A gente não pode comparar, por exemplo, as empresas de tecnologia e desenvolvimento com um grupo musical. Isso não tem como. São distantes e são diferentes, né? Uma empresa que trabalha com game... Pode falar, Cláudio. Eu acho bacana porque, por exemplo, lá o Mário Lúcio, e eu aprendi isso na África, eles falam economias criativas no plural. Eu acho que isso ajuda muito a gente querer um conceito único para dar conta de todas aquelas categorias, daqueles frameworks, né, que vão do circo ao software. Não pode dar certo um negócio desse. É preciso mesmo pensar no plural. Eu acho que você está colocando, André, essa questão de que também a gente não vai... o Chico aqui foi radical. Ele vai criar uma animação muito grande nesse pessoal que vai ouvir esse podcast. Agora, eu queria dizer que todos esses dias aí, a gente chamou esse programa de Presentes Criativos para Futuros Sustentáveis. Então, a gente está falando de sustentabilidade mesmo, né? E a gente quer entender, e a gente sabe que as indústrias culturais são concentradoras, uma parte grande das indústrias criativas também é concentradora, e tem uma banda obscura, que nós não vamos falar aqui hoje, que não vai dar tempo, né? Eu acho que nós aqui pincelamos, e eu estou aqui um pouco organizando, só fazendo essa cola do que a gente fez nessa hora e meia maravilhosa, rica, extremamente valiosa para a gente pensar de uma forma provocadora todos esses conceitos e como é que a gente pode avançar numa discussão sobre sustentabilidade e sobre inclusão, sobre diversidade, né? A gente não pode imaginar que a discussão os princípios da economia criativa deve ir além da inovação. A inovação é o princípio fundamental, está lá no plano da SEC, quando a gente lançou lá em 2011, né? O tempo passa, 10 anos, aquele plano continua rodando e as pessoas consultando, e aquele virou uma bíblia. Eu acho interessante, eu brinco muito com isso, eu digo, o plano está envelhecendo bem, porque ali tem um conteúdo que ainda dá conta dos nossos desafios. Como é que a gente desenvolve setores criativos enfrentando a exclusão da juventude, os nem, a questão mesmo da insustentabilidade de muitos projetos. Tem setores perigosíssimos, né? A moda é um setor altamente insustentável, que acaba com a água, que destrói com tudo. A gente está falando de gastronomia, tem que falar de uma gastronomia que parta de uma agricultura também sustentável, né? E não do agrotóxico, e não da doença, né? Mas da saúde. Então, a gente tem que falar de cultura, não do lugar do boi-bumbá, né? Essa visão é uma visão totalmente também velha. Cultura são os fatores culturais da pobreza. Por que é que a gente continua sendo tão pobre e tão desigual? Eu acho que essas questões a gente tem que tratar numa nova economia. E aí eu acho que todos vocês concordam comigo que o nome dessa economia, pode ser verde, azul, criativa, circular, economia dos bens comuns, enfim, todos os nomes que né, citando aqui a Elinor Ostrom, né, que fala dos bens comuns, que é um conceito tão bonito. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar um sistema que é muito concentrador, que é muito excludente. Acho que a gente também está falando disso aqui. Eu vou ter que encerrar essa maravilhosa conversa, porque eu sei que vocês estão todos querendo jantar, não é? E eu não quero mais pedir mais tempo para pessoas que pegaram o carro. Protesto? Então, deixa eu terminar. Eu vou terminar com o Celso Furtado, só para provocar, viu, Cartacho e André, o Chico. Porque, assim, eu quero mesmo provocar o Chico, né? E é um livrinho de 78, esse livro é a minha cara, quem fica perto de mim, aluno meu, diz assim, lá vem ela com criatividade e dependência, né? Que é um livro que a Rosa Furtado diz assim, também, Cláudia, é o meu preferido. Eu dizia para o Celso, é o meu preferido, porque é um livro menos, talvez, econômico,
é o livro onde ele vai para ciências sociais básicas, né? Vai para sociologia, ele vai para filosofia, ele fala de Nietzsche, né? Olha o Celso Furtado danado. Esses nordestinos não brincam, não, porque imaginar que esse livro tem uma oportunidade, tendo sido a primeira edição de 78, nós estamos em 2021, e eu estou aqui falando desse livro, Criatividade e Dependência, é porque o título já é genial, né? Criatividade e dependência. Não basta ser criativo se eu sou dependente. E o Celso diz que nós somos dependentes culturalmente. Tem um sentido de cultura também, nós não vamos discutir aqui, mas é um sentido muito mais amplo, né? Não se limita às artes. A gente tem que pensar as formas de viver, né? Nossas narrativas, nossas formas de lidar com o nosso cotidiano. Tudo isso é cultural. E nem toda cultura é boa. Tem muita cultura que é péssima e é completamente insustentável. A gente tem que dizer isso. Mas só para a gente terminar com o Celso Furtado, para o Chico Saboia ficar com vontade de se reunir de novo para a gente debater a provocação, que eu sei que ele não vai ser muito favorável com o que eu vou dizer aqui, mas é só para provocar. Quase tudo de Celso Furtado, hein? Ele diz aqui... Fã de carteirinha. Que bom. Mas é porque ele faz é quase uma profecia, né, Chico? Na década de 70, que ele está no século XX, o Celso talvez seja o intelectual mais importante da segunda metade do século XX, né? Eu acho que o primeiro grande pensador assim, da cultura do território da primeira metade é o Mário de Andrade. E o segundo mais importante, né, eu acho que como pensamento brasileiro, é o Celso Furtado. Ele diz assim, na economia capitalista, o processo de acumulação marcha sobre 2 pés. A inovação, que permite discriminar entre consumidores, tipos de consumidores, e a difusão, que conduz à homogeneização de certas formas de consumo. Ele está falando de uma coisa que é fundamental hoje, que diz respeito às nossas práticas de consumo. Diz-me o que consumes e eu te direi quem és, né? Diz Celso, ao consumidor cabe um papel essencialmente passivo. Ele está falando e adiantando que nós vamos nos tornar indivíduos inertes, né? A gente consome coisas sem qualidade, a gente não tem pensamento crítico, nos obrigam pela novela a consumir, a gente vai para uma exposição, não sabe nem o que é que está vendo, mas vai porque é o gado que vai, a gente não tem educação. Então, a gente vira consumidor passivo. Aí ele diz, a sua racionalidade, né, do consumidor consiste exatamente em responder corretamente, ele põe entre aspas, a cada estímulo a qual esse consumidor é submetido. As inovações apontam para um nível mais alto de gastos, que é a marca distintiva de um consumidor privilegiado, uma visão daquela inovação que é uma inovação mais cara, né? Mas o padrão inicialmente restritivo vai ter que ser superado e difundido, a fim de que o mercado cresça nas suas dimensões todas. Aí ele diz, para terminar, as leis do crescimento, desse crescimento do mercado, essas leis condicionam a criatividade. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que há uma tendência da ciência e tecnologia ser concentradora e, na verdade, empalidecer a capacidade criadora do ser humano. E ele diz, no final, que a matriz de criatividade do ser humano, né, ele diz aqui também no Criatividade, ele diz, são bem pouquinhas o que é que justifica o ser humano saber por que ele está no universo, quem é ele, para onde é que ele vai, de onde é que ele vem, aquelas perguntas da filosofia e esse impulso que ele diz assim, de autoidentificação do ser humano. Ele diz que é bem pouquinho e que são a matriz de uma atividade criativa. Ele diz a reflexão filosófica, a filosofia, 1. 2, a espiritualidade, a meditação mística, que é um livro de economia. 3, as artes, a invenção artística. E, por último, a pesquisa científica básica e não a aplicada. Então, ele diz que a criatividade do ser humano está aí. Lógico que é provocador, né? Pô, o cara escreveu isso em 78, mas ele diz é muito facinho pegar a ciência e tecnologia e ajudar na concentração. A cultura serve também para concentrar, né? O sistema capitalista também naturalmente concentra. A gente precisa estar atento a isso, porque a gente pode se tornar indivíduos alienados, né? Consumidores inertes, passivos. Essas questões
questões, eu acho, do que o Celso coloca, é como se ele tivesse uma bola de cristal para imaginar o mundo que a gente vive hoje, né? Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? E ele diz a criatividade. Quem é livre para ser criativo? Quem tem direito à criatividade? Como é que faz para que todo mundo seja incluído nessa parada? Eu acho muito bacana pensar tudo isso a partir dessa ideia do empreendedorismo. Eu acho que o bacana do empreendedor é que ele seja livre, né? Eu acho que a relação, né, direito a empreender. Quem no Brasil tem direito a empreender? Né? Quem também? Quais são as condições, né, para esse empreendedorismo acontecer e ser bem-sucedido? São tantas coisas que impedem, né? O Amartya Sen diz que livre é quem faz escolha, né? Eu acho que essa ideia também da economia, lá do economista colega do Celso, lá do indiano, quando ele diz assim, querer ou não querer, comprar ou não comprar, ver, né? Ter ou não ter. Escolher, ter direito à escolha é a base da liberdade. Se eu só tenho acesso a um tipo de produto, eu não sou livre. Eu só consumo aquilo. Eu fico livre. Então, assim, o empreendedor é mediador. Ele deve abrir, né, talvez, esses caminhos, né, para que a gente possa ampliar o nosso horizonte consumidor, né? Afinal, a gente, no mundo industrial, né, da indústria criativa cultural, é só o shopping center, né? É só o mesmo produto, né? Que dá para você aquele statusinho, né? E que você fica nervoso quando está na pandemia, a classe média, porque não vai para o shopping, né? É uma desgraça, né? É um gado, é um mundo de gado, é uma vida de gado, né? E aí é legal pensar no Canclini, que fala sobre consumidores e cidadãos. Quer dizer, ser cidadão é consumir o quê? Eu acho que são muitas questões que a gente tratou aqui e que são maravilhosas, porque são questões que atravessam a filosofia, a sociologia, a economia, né? E a gente ter a honra de ter aqui 2 superintendentes do SEBRAE, né, que estão aqui com razão preocupados com a nota fiscal, mas eu entendo também o argumento do André, quando ele diz assim, o indicador da Unesco é o indicador que mede o PIB a partir do que é formal. E o informal da América Latina, que é 70% do que é feito. Quem mensura? Como é que faz? É para outro debate também. E aí a gente tem que discutir também essa questão de indicador. Como é que a gente pode... De que economia a gente está falando? Da parte de cima do iceberg ou de tudo que está por baixo que a gente nem vê, nem sabe? Né? E o conceito também dessa sustentabilidade no sentido amplo, né? Sustentabilidade ambiental, política, cultural, econômica também. Mas a gente acha que tem que ampliar os sentidos da sustentabilidade. Enfim, queridos, muito obrigada por esse podcast encantador. Queria agradecer ao Chico, ao Cartacho, ao André, nosso colega, com quem a gente está sempre dialogando. Eu peço a vocês todos que assistam esses podcasts, a quem está nos ouvindo. A gente tem aí 8 encontros que são com temas os mais variados e só gente bacana, só gente legal, só gente que a gente admira e que a gente quer estar perto. Muito obrigada. Massa demais. Abraço, saravá. Valeu, obrigado pelo convite. Saravá.